Poesia do apóstolo Paulo, carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, poesia pura. O apóstolo Paulo, ele discorre sobre o amor. Capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais. 1 Coríntios 12. Capítulo 13, ele fala sobre a excelência do amor, uma das virtudes teologais, fé, esperança e amor. No capítulo 14 de Coríntios, ele fala sobre os dons da profecia, o dom de profetizar e o dom de línguas e o dom da profecia. Mas ele começa aqui: ainda que eu falasse todas as línguas, a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, seria como metal que soa, ou como o sino que retine. E ainda que eu tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que eu tivesse tamanho grau de fé, de maneira tal que eu transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu te distribuísse todas as minhas fortunas para sustento dos pobres, se eu tivesse toda a fortuna e a distribuísse para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade e não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses. O amor não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas se folga e se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o perfeito, aquilo que é perfeito em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, adulto, experimentado, acabei com as coisas de menino. Porque agora saberei e conhecerei como eu sou conhecido. Tudo espera, tudo crê. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes sentimentos, a maior dessas poesias é o amor. Então, o apóstolo Paulo, interessante, havia um pastor lá na minha terra, Niterói, que alguns casamentos, que ele era inspirado pelo Espírito Santo, por Deus, e ele falava poesias. E uma dessas poesias dos casamentos que ele celebrava, realizava, esse pastor, ele leu essa poesia do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, sobre a fé, a esperança e o amor. O amor, ele é unilateral. Verdadeiro amor não espera iniciativa por parte do outro, para então pôr a caminho, né? Então,
O amor é a condição essencial para que todos os dons espirituais, todas as facetas da vida espiritual, vida cristã, sejam manifestas. Sem amor, realmente, ninguém faz nada. Porque existe uma teóloga chamada Teresa de Lisieux. Ela falava: quanto conhecimento, que distância entre o conhecimento de Deus e o amor de Deus, e o amor a Deus e o amor às pessoas. Há pessoas aí com muito conhecimento bíblico e teológico e até filosófico, mas que não amam e não são amadas. Amor não é só de língua, amor não é só de palavras, mas é de gestos também. Gestos práticos, gestos concretos. Diga que você ama, diga que você perdoa, porque senão pode ser tarde demais. Então, o amor, ele é benigno, ele é paciente, ele não é invejoso, mas ele folga com a justiça e vibra, se alegra, se regozija com a verdade. Como ele falou: ainda que eu fale a língua, o idioma, a linguagem dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada sou. Ainda que eu tivesse todo o grau de fé e de conhecimento, e conhecer a mim mesmo, a Deus e aos outros e ao universo, se eu não tiver amor verdadeiro, genuíno, nada disso terá proveito à minha vida. A minha vida só terá valido a pena se eu de fato amo e sou amado.